Salmo número 8. Salmo número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Salmo 8, Davi, ele destaca a glória de Deus sobre toda a terra. Há muitas passagens bíblicas que deixam claro que toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a criação tem as digitais do Senhor. E a criação é linda, maravilhosa, os céus, os animais, os mares, os rios, as cachoeiras, tudo com toda a beleza que eles possuem. Eles são apenas um esboço simples da glória e da grandeza do Senhor. Mas Deus deixou em toda a criação esta marca da glória dele, como o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, toda a criação está pregando o tempo todo. Quando você olha para o céu, você olha para as plantas, essas aves, Deus quer falar através desta criação. A criação não é Deus, a árvore, o animal não é Deus, como as filosofias orientais tentaram ensinar, e alguns ainda acreditam nisso. Não, Deus criou todas as coisas, e através da criação ele expressa a sua glória. E Davi começa dizendo: Senhor, versículo 1 do Salmo 8, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Porém, a Bíblia diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. As pessoas percebem, mas nós precisamos conhecer a glória de Deus, nós precisamos conhecer a Deus, e isso só se dá com relacionamento com Deus, isso se dá conhecendo a palavra de Deus, que Ele revelou aos seus servos profetas, para registrar e nos relacionarmos diariamente com a sua palavra. Nós vamos reconhecendo a glória de Deus em toda a terra, nós vamos enxergando a glória de Deus e dando a Deus toda a honra, toda a adoração. Davi então coloca no Salmo 8 que nós precisamos reconhecer a glória de Deus. Pelo menos a glória de Deus precisa ser reconhecida em primeiro lugar na criação. Versículo 1, versículo 3, ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Davi está falando: eu contemplo essas coisas e eu reconheço a tua glória. Precisamos reconhecer a glória de Deus na criação. Versículo 9: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Nós precisamos aprender a olhar para a criação e reconhecer a glória de Deus. Em segundo lugar, além de reconhecer na criação, nós precisamos reconhecer a glória de Deus também, amado, no louvor de uma criança. Versículo 2, citado por Jesus nos evangelhos, Davi diz: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Mas Jesus no evangelho ele diz: da boca dos pequeninos, tiraste o perfeito louvor. No discernimento de Jesus, ou na revelação de Deus, louvor e força é a mesma coisa. Quando você louva, você se fortalece. Quando você louva, você renova o seu coração diante de Deus.
E o salmista está dizendo que a glória de Deus é vista na criação, mas a glória de Deus também é vista numa criança que louva o Senhor. Da boca dos pequeninos suscitaste força. Uma criança, o nascimento de uma criança, observar a vida humana, deveria nos fazer dar glória a Deus e ver a glória de Deus nessas coisas. Um bebê que já nasce ali agarrando a mãe, querendo mamar, e a gente percebe a beleza de uma criança crescendo, ainda que todos nós tenhamos as marcas do pecado, até a criança tem, mas o texto diz que Deus, da boca de pequeninos e crianças de peito, Ele suscita força, Ele revela a sua glória. Nós podemos ver a glória de Deus, e Ele diz aí no texto, por causa dos seus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Deus tira o perfeito louvor da boca dos pequeninos. Jesus falou que nós devemos receber as crianças, abençoá-las, porque delas é o reino dos céus, não impedi-las de chegar a Ele. Os discípulos ficaram incomodados quando muitas crianças estavam chegando perto de Jesus, e Jesus falou, não impeça, nós precisamos abençoar nossas crianças, precisamos amá-las, nós precisamos ensiná-las o caminho do Senhor, não é só mandando fazer, mas é dando exemplo. Elas precisam olhar para nós e ver em nós o temor de Deus, o amor por Jesus, e da boca dos pequeninos nós vamos ver a glória de Deus, o louvor a Deus, e vamos louvar a Deus por ver as nossas crianças sendo cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe dele. Nós precisamos orar e ensinar as nossas crianças o caminho do Senhor. Na nossa ideologia, nas últimas décadas, isso não só fora dos arraiais evangélicos, mas também dentro, se ensina uma grande mentira, dizendo, deixe as crianças decidirem por si mesmas. É certo que elas vão decidir por si mesmas, você deixando ou não, o ser humano, ele decide por si mesmo, mas quando respeito à fé, nós vamos ensinar as crianças o caminho do Senhor, e aí a decisão vai ser delas. Você não deixa uma criança decidir o que ela quer da vida em todas as áreas, nenhuma área. Nós ensinamos sobre higiene, nós ensinamos sobre certo e errado, nós ensinamos sobre saúde para as crianças, ou não? Deixa a criança comer o que ela quer, fazer o que ela quer, ninguém faz isso. Agora, quando se fala de fé, a cultura mundana, a cultura foi ensinando, impregnando na mente das pessoas que as crianças, não, essa questão de fé, religião, deixa ela. Você está ensinando a elas assim, a seguir para o caminho largo, que Satanás todos os dias convida as crianças. Nós precisamos ensinar as crianças que só Jesus Cristo salva, que Deus é o Criador de todas as coisas, que elas precisam se render a Jesus, entregar a vida a Jesus. Nós precisamos ensinar essas crianças desde bem nova. Começou a entender as coisas, já começa a falar de Jesus para elas. Não tem idade da razão. Que idade da razão? Quem vai saber a idade da razão? Se ela começou a entender, a falar, você já ensina ela a amar a Jesus, a adorar a Jesus. Da boca dos pequeninos nós vamos ver a glória de Deus se manifestando. Davi também mostra que nós precisamos perceber a glória de Deus através da sua bondade. Sua bondade, versículo 4 em diante, ele fala, Deus tão grande que criou todas as coisas, versículo 4, que é o homem para que dele te lembres. Irmãos, um Deus tão glorioso, tão poderoso, como Ele atenta para mim e para você, Ele é bom. Ele fala conosco, Ele guarda a gente, Ele traz livramento, Ele nos ministra. Nós precisamos reconhecer a grandeza e a glória de Deus na sua bondade para conosco, os filhos dos homens. Ser humano, nós somos tão pequenos, tão frágeis, um mosquito pode matar a gente, imagina um negócio desse. Mas nós estamos vivos por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Não é porque nós somos bons, nós somos alvos da graça, da misericórdia. O Salmo 8, o Davi está dizendo que é o homem, versículo 4, para que dele te lembres, e o filho do homem para o que visites. Mas Deus é tão bom, que diante dessa grandeza de Deus, Ele atenta para nós. Como o profeta Isaías diz, Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele habita também com o quebrantado de coração. Irmãos,
Saber que Deus está olhando para a gente e nos abençoando todos os dias, cada um de nós individualmente, deveria nos fazer reconhecer a glória dele, reconhecer a misericórdia, o amor dele. Jesus ensinando a gente a vencer a ansiedade, ele manda a gente olhar para os pássaros. Ele diz: olha para os pássaros, o Pai cuida de cada um deles, muito mais de vocês que são filhos, muito mais de nós. Nós precisamos reconhecer a bondade de Deus. As notícias da televisão, a ênfase deles sempre é de tudo negativo que está acontecendo no país, na cidade, nas nações. Jornais, é impressionante, 95% é falando de desgraça. Aí no final, eu acho, para não ficar tão ruim, né? No finalzinho eles falam alguma coisinha lá boa, aí falam um pouquinho do esporte para poder entreter a gente. E aí a gente fica com a mentalidade: o mundo está todo ruim, mas vamos distrair pensando aqui no futebol. Tudo engano. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem gente de Deus fazendo coisas lindas. Deus tem misericórdia da gente todo dia. Deus livra a gente todo dia. Cada acidente que mostra são terríveis, e às vezes imprudência, pessoas bêbadas, pessoas sem juízo. Tem centenas, milhares que Deus livra, mesmo pessoas sem juízo, bêbadas. A graça de Deus, a misericórdia dele está sobre toda a terra. Nós precisamos olhar para isso, para dar glória a Deus. Davi diz: olha, eu reconheço a glória de Deus, porque quando eu vejo os céus, versículo 3, contemplo os céus, a lua, as estrelas, o que é o homem para que dele te lembres? Deus se lembra da gente, Deus guarda a gente, Deus tem misericórdia da gente. Ele atenta para os homens. E no versículo 4, ou melhor, para concluir, no versículo 4 ele fala que Deus se lembra de nós, nos visita, mas para concluir, nós precisamos perceber a glória de Deus também na responsabilidade que ele nos deu. Qual é a responsabilidade que ele deu ao homem? Deus deu ao homem a responsabilidade de administrar, de cuidar da terra, de exercer domínio. Versículo 6, deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, os animais do campo, as aves, os peixes do mar, tudo que percorre a terra. Deus deu ao homem domínio sobre toda a criação. E isso é uma responsabilidade muito grande, e nós precisamos ver a glória de Deus também em ter nos dado essa responsabilidade de administrar a nossa vida, administrar o jardim que ele nos deu, ou seja, o lugar onde você está, onde você mora, onde você trabalha. Deus nos deu a responsabilidade de abençoar, de fazer as coisas bem feitas, de exercer domínio sobre a criação dele, cuidar de todas as coisas. Que grande Deus é esse, que Deus maravilhoso, nos deu essa autoridade. Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas, inclusive Jesus falou: eu vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno, de não deixar o maligno nos vencer, mas a gente vencer o Satanás vivendo uma vida de obediência a Deus, de amor a Jesus. Ele nos deu autoridade, ou seja, a gente vence, a gente domina, a gente exerce o que Jesus mandou na terra, não pela nossa força, mas pela autoridade que ele nos deu. Ele nos capacita para ser bênção nessa terra, ele nos capacita para fazer a vontade dele nessa terra. Não é porque nós somos poderosos, mas pela graça e pelo poder, pela autoridade que ele nos deu. Ah, pastor, mas tem muitas serpentes e escorpiões que eu estou enfrentando. Jesus falou que nós vamos pisar nas serpentes e escorpiões, ou seja, nós vamos andar por cima do poder do inimigo, nós vamos viver a vida que ele nos deu. Nós devemos perceber a glória de Deus nessa manhã. Amado, a glória de Deus está sobre a tua vida, em toda a terra. Agora nós precisamos reconhecer a glória de Deus e pedir ao Senhor que nós sejamos cheios dessa glória, cheios da glória de Deus, que é a sua presença manifesta. A glória é a presença de Deus que se manifesta, é a soma de todos os atributos de Deus, é esse brilho da grandeza de Deus enchendo o nosso coração. Vamos orar nessa manhã que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para percebermos a sua glória. Pai, obrigado porque a tua palavra nos revela cada dia mais a tua grandeza, a tua soberania, o teu poder, o teu amor por nós, a tua misericórdia. Pai, nós oramos para que nesse dia o Senhor abra os nossos olhos para percebermos a sua glória.
Sua glória sobre a criação, a sua glória na vida do nosso irmão, em nossas crianças, a sua glória sobre toda a terra, e que nós possamos proclamar a tua glória, anunciar a tua glória, ó Deus, reconhecer a tua glória e tornar o teu nome conhecido através da nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque a tua glória nos capacita também a fazer a tua vontade. Hoje nós queremos viver para a tua glória, para o teu louvor, e todos os dias da nossa vida seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.